Então vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes, todos que já conseguiram entrar aqui no nosso webinar. Esse webinar faz parte da trilha de eventos que está sendo promovido pela Informa Markets, organizadora do Concrete Show 2020, com a proposição de trazer temas sobre inovações que transformarão a construção civil no futuro. O tema de hoje é BIM. E para falar sobre BIM, estamos aqui com os painelistas convidados, que vão abordar temas e suas experiências ao longo dessa trajetória de transformação da construção civil, para a gente compartilhar um pouco das experiências de cada um, falar um pouco sobre os desafios que têm sido enfrentados nos vários cenários de mercado dos players da cadeia da construção civil, hoje com destaque para construtoras. Temos aqui falando sobre construtoras a Didier Alvarez, falando da construtora Laguna, Priscila Castro vai falar um pouco da experiência da Sync Engenharia, presidente do Sinduscon Distrito Federal, também representando o Comate pela CEBIC, Dionísio Clavidianos, Rogério Suzuki, da RS Consultoria, e a Márcia Codeco, da Vista Consultoria. Eu vou aqui tentar ser um facilitador enquanto medio esse bate-papo. Falo representando o Senai São Paulo, Instituto de Tecnologia da Construção Civil, também representando a coordenação da Comissão de Estudo Especial da ABNT 134, que tem tocado os assuntos sobre a normalização relacionada à BIM no Brasil. Vamos falar um pouquinho, convidando cada um dos painelistas a fazer uma breve apresentação das suas ações, da sua empresa, a quem está representando, e logo em seguida a gente vai trocar aqui um pouco de perguntas e respostas, recebendo já as perguntas que estão sendo apoiadas pela equipe da Informa Markets, através do chat, através da ferramenta do Question and Answers, QA, esse botãozinho que vocês encontram aí na parte de baixo do seu navegador ou do seu aplicativo do Zoom. E a gente vai tocando. Para iniciar as apresentações, eu convido então para fazer uma breve chamada o senhor Dionísio Clavidianos, como presidente do Sinduscon do Distrito Federal. Bom dia, Dionísio. Tudo bem? Bom dia, Rogério. Bom dia aos demais participantes. Márcia, Rogério, Priscila, parceiros aí de alguns projetos. E prazer em conhecer a DID, tenho certeza que agrega muito aí ao trabalho. Então, como dito, presidente do Sinduscon, presidente da Comate CEBIC. Então, a experiência que eu trago aqui para o evento é o trabalho que a gente está dando continuidade ao projeto da CEBIC, do BIM colaborativo, né, que ano retrasado a gente preparou um piloto e foi aqui em Brasília esse piloto, e a ideia era congregar uma série de empresas de diversos setores, nichos da construção civil, não apenas construtoras, projetistas, enfim, e eles trabalharem num projeto integrado com a ajuda das empresas de softwares que, num período de 6 meses, disponibilizaram os seus softwares para que fossem utilizados. Desse trabalho, ao final dos 6 meses, desse trabalho, a gente concluiu o trabalho, e um dos legados desse trabalho que a gente fez foi justamente deixar pronto o material do BIM colaborativo para que fosse lançado em outras cidades, né, em outras instituições, com o apoio do Senai Nacional. Por razões diversas, esse projeto ainda não pôde ser lançado nessas outras cidades. Inclusive, está se vendo a condição da gente retomar isso daí agora, nesse ano ainda. Mas aqui em Brasília, o grupo permaneceu, e é isso que é interessante, o grupo permaneceu e está envolvido hoje num projeto que, ao seu término, a gente vai fornecer para o governo da cidade um projeto todo em BIM de revitalização de uma área degradada na saída da BR-040, que vai para a região sudeste. Esse projeto vai estar todo em BIM e a gente acredita que tem uma série de ganhos um trabalho como esse, né? Então, assim, vai ser fornecido e o melhor de tudo,
A maioria dessas empresas são empresas que terminaram aquele trabalho do BIM, agregaram outras empresas e essas empresas estão fazendo jus ao título do projeto, que é de colaboração. Então, acho muito importante uma entidade setorial, uma entidade patronal, que nem o sindicato, servir de polo agregador. Então, acho que isso, para mim, é o maior legado que a gente pode dar aqui localmente. E já estamos com outro projeto em andamento, agora para outubro, né, em que a gente espera ampliar mais essa quantidade de empresas. Então, acho que, objetivamente, no primeiro momento, é essa a colaboração que a gente presta aí ao grupo e presta a assistência. Agradeço o convite, inclusive, ao pessoal, estamos honrados pelo convite aí, o pessoal da Concrete Show. Muito obrigado, Dionísio. São excelentes notícias e, sem dúvida nenhuma, isso inspira muito o nosso público participante para continuar acompanhando e motivado para a adoção do BIM no Brasil. Na sequência, vamos convidar para se juntar ao nosso bate-papo. Acho que pulou uma aqui. Pulou uma. Rogério Suzuki, consultor BIM 4D, Facilities Management, pela RS Consultoria. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rogério. Bom dia aos participantes e os panelistas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da Concrete Show. Sempre é um prazer a gente estar trocando ideias sobre BIM e como melhorar o mercado, né? Basicamente, o nosso trabalho nos últimos anos é focado na disseminação do conceito, na educação. Então, a gente atua muito no mercado acadêmico, e tentando elevar a cultura, né, do mercado e tentando transformar as empresas de incorporação, construção, projetistas, para melhorar e facilitar esse trabalho de mudança de patamar, né? Então, a gente está muito feliz que o governo está se mobilizando, né? Finalmente, o plano estratégico está virando lei, né? Então, mais que nada, sinais contundentes aí, claros, não faltam para quem ainda não se iniciou na caminhada. E o que a gente pode passar de mensagem que é bastante tranquilo, basta ter planejamento, né, ter conhecimento, ter organização e, obviamente, um bom esforço é requerido por parte das empresas, porque nós temos que mudar, acima de tudo, o mindset, nós temos que mudar comportamentos, nós temos que mudar relacionamento e trabalhar de uma maneira colaborativa, né? Como o próprio Dionísio falou, temos que pensar diferente para ter os resultados diferentes, né? E a gente está aí para tentar acrescentar. Obrigado. Ótimo, muito bom. Seja muito bem-vindo. Márcia Codeco, especialista em planejamento e gestão BIM pela Vista Consultoria. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e conseguir fazer dessa manhã, dessa uma hora, um bate-papo gostoso, né, sobre essa inovação, sobre a condição de transformar mercado. O que a gente vem fazendo, até continuando aí as palavras do Rogério, do Suzuki, transformar o mercado. Realmente esse é o propósito que nós temos na nossa consultoria e também o posicionamento, né, em 4 pilares, onde a gente junta, né, pessoas, política, processos e tecnologia. Então, dentro desse posicionamento, unindo o BIM ponta a ponta dentro da empresa, o nosso propósito realmente é transformar as organizações. E muito bom, né, a gente está aqui nesse bate-papo, onde a gente tem um ambiente público e privado, onde a gente consegue trocar todas as experiências e poder contribuir. Então, espero que a gente consiga, nesse bate-papo, contribuir e aumentar um pouco o conhecimento e a gente aprender também aqui com todos. Então, muito obrigada e uma ótima sessão para todos aqui. Bom dia. Obrigado, Márcia. Seja muito bem-vinda novamente. Senhora Didier Alvarez, Project Management, na Construtora Laguna. Bom dia, Didier. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Muito feliz de estar nesse momento com todos, né? Falando um pouco do que a gente tem feito aqui na Laguna, né? A Laguna é uma construtora que se situa em Curitiba. Nós fazemos projetos residenciais, comerciais, build to suit,
e nós tivemos um processo de implementação de BIM, trabalhamos com BIM desde 2011, mas fortalecemos esse processo a partir de 2018, né, quando a gente contatou ao pessoal da Vista, a Márcia e o Rogério. A Laguna foca em tecnologia, em inovação, o design da arquitetura também é muito inovador. E todo esse processo de implementação, acho que é bacana esse momento, né, que vocês abriram para a gente trocar um pouco de ideias, né, porque acho que quando a gente fala um pouco dos processos que a gente tem passado, poder trocar experiências e sempre permite o fortalecimento do que a gente está implementando hoje, tá? Nós também focamos em tecnologia, não somente no canteiro, na questão de produtividade, mas também a tecnologia pensando nos processos. E aí o BIM se integra muito bem, né, e alinha a comunicação, e a proposta, né, é alinhar a comunicação com toda a empresa. Então, acho que vai ser um momento bacana de a gente poder trocar experiências, né, e novamente agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. E para completar esse time de painelistas que vai estar conosco nessa manhã, falando bastante sobre BIM, sobre todas as experiências vivenciadas, chamamos aqui Priscila Castro, atualmente gerente BIM, na 5 Engenharia. Priscila, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes. Eu agradeço o convite aqui do Senai, do Rogério. Espero poder contribuir aqui com um pouco da área privada, o que a gente vem trabalhando com o BIM nesses últimos anos e tentar realmente mudar um pouquinho. Acho que todo dia a gente tem que aproveitar e aprender alguma coisa para mudar um pouquinho de nós mesmos e poder evoluir nessa tecnologia, nossa inovação. E quem sabe futuramente a gente está aí vendo robozinhos em obra atuando. Eu sempre digo que pensar diferente todos os dias faz com que a gente possa ter esse desafio de inovar. Então, assim, eu não vejo a hora de ter robozinho espirrando spray de tinta na parede. Assim, para quê? Para que a gente possa fazer as coisas com mais eficiência. Então, espero contribuir com todos aqui e fico à disposição. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado. Excelente provocação. Muito bem-vinda. E para complementar as apresentações, vamos comentar um pouco antes de iniciar o bate-papo, efetivamente, uma breve pincelada sobre o que o Senai tem feito em meio a esse cenário. O Senai, cumprindo o seu papel de promover a educação profissional e profissionalizante no país, e também apoiar como missão a indução das inovações tecnológicas nas indústrias representadas, especificamente para a construção civil, no que diz respeito ao Fórum das Escolas de Construção Civil e do Instituto Senai de Tecnologia em Construção Civil, tem tentado trabalhar naquilo que foi sinalizado há 4 anos atrás como os principais desafios para a adoção da tecnologia, especificamente aqui BIM, no país. Eram 3 eixos: educação, ausência de capacitação profissional e profissionais atualizados, a disponibilização de informações em bibliotecas de objetos da cadeia da indústria de fabricantes de produtos, a implementação em si de alguns usos para fortalecer a capacitação, lógico, e apoiar a normalização relacionada ao BIM no Brasil. Com isso, hoje nós já estamos fazendo algumas entregas com uma nova trilha de formação em BIM, que são cursos de aperfeiçoamento profissional. Em função da pandemia, tivemos o sucesso de começar a executar algumas turmas 100% online, com atendimento remoto a grupos de empresas ou times de empresas que estão tendo esses treinamentos. Ainda estamos fazendo algum apoio para a indústria de produtos para desenvolver as suas bibliotecas. Recentemente foi feito da indústria de blocos de concreto. E estamos apoiando com parceiros, a exemplo como o Sinduscon Distrito Federal, Sinduscon São Paulo, profissionais do mercado e consultorias como a consultoria do Rogério Suzuki, a consultoria da Vista Consultoria, entre outros parceiros, colocando o time para apoiar a execução de projetos pilotos. É um pouco disso que temos feito ao longo desses últimos 5 anos. Acredito que o perguntas e respostas já está ativo. Convido a todos para começarem a enviar suas perguntas. E para iniciar
ainda antes de receber algumas perguntas, eu vou direcionar uma, principalmente aqui para alguns dos convidados, para a gente começar a falar um pouco de cenário. Dionísio, ao longo dessa experiência que você citou para nós, você poderia falar um pouco sobre quais foram os principais avanços identificados, principalmente aí no macro cenário das construtoras do Estado do Distrito Federal, nesse período de transição, já com essas primeiras percepções das empresas que participaram do BIM Colaborativo, um programa de grande sucesso, tem sido muito bem reportado em todos os participantes que já passaram nesses 2 últimos anos. Conta para nós um pouco sobre as percepções de mudança de cenário que têm sido sinalizadas. Rogério, assim, está no estágio preliminar ainda, isso é importante, mas assim, algumas questões que eu acho que são interessantes ser colocado. Primeiro, a gente está capacitando a cadeia. Então, assim, a gente fala aquela história, tá? A construtora, às vezes, tem uma pessoa que trabalha em BIM, uma gerente que nem a Priscila tem na empresa, e a empresa está em condição de conversar, de debater no mesmo patamar com os fornecedores de software, mas, às vezes, ela não tem o fornecedor de determinado projeto, tá certo? E aí, então, eu acho que isso aí é um primeiro fato. Então, o grupo que a gente tem é muito eclético. E é interessante, quando, por exemplo, assim, você vê um especialista de fundação, um especialista de topografia, um especialista de não sei o quê, tá entendendo? Então, assim, eu me recordo daquela que o Wilton Catelani, né, mostrou uma vez, tem até no livro que a gente publicou, da CBIM, guia. Quantas especialidades que você tem, tá entendendo? Então, assim, você abre isso daí, pensa, se esse trabalho continua, quantas pessoas, quantas empresas mais estão chegando, tá entendendo? Se capacitando mais e para oferecer o serviço para a construtora. Então, assim, você resolve um problema muito grande para aquela construtora que está se capacitando. Tá? Isso é muito bom, eu acho. Tá certo? Isso é uma questão muito importante. Outra questão é que eu digo assim, quando você tem um projeto como a gente está tendo lá, e a gente pensou que entregaria esse projeto em abril, para o aniversário de Brasília, né, dos 60 anos. A gente vai entregar esse projeto em setembro, né, porque todo um grupo trabalhando, né, fazendo assim, trabalhando em torno do projeto e se obrigando a trabalhar no BIM, é que você vê muita complexidade, né? Tem sim complexidade, né? O Rogério até falou da lei simples aí, mas a gente releva esse simples dele aí. Mas assim, eles atuando em conjunto em cima da dificuldade e sobrepondo. Acho isso muito interessante. E mais uma vez eu digo, eu acho assim, só entidades, na minha opinião, assim, é um trabalho muito promissor para uma entidade poder incubar esse tipo de trabalho. Assim, o pessoal que está trabalhando, está colaborando, está trabalhando, ninguém está recebendo nada por isso. Mas o network que se faz, a rede que se cria, isso aí, acho que não tem paga para isso. Né? A condição que você tem de estar ligado a uma série de consultores que só uma entidade consegue disponibilizar, né? Seria talvez muito difícil. Para a maioria das empresas, para mim, seria impossível, pelo porte dela. Está entendendo? Contar com um cara que nem o Rogério Suzuki, para na hora que você precisa, estar dando uma ajuda e todo esse tipo. Então, esse trabalho que a entidade pode fazer é muito grande, né? De disponibilizar esse tipo de capacitação para o pequeno. Excelente. Né? O BIM nenhum vai funcionar só com a construtora sabendo. Então, excelente. Para começar. Excelente. Muito bom, Dionísio. Muito obrigado. Para conectar algumas perguntas, inclusive, que já estão chegando aqui do público, eu convido a Priscila Castro a falar um pouco sobre o estágio atual vivenciado pela Cinco Engenharia e os desafios iniciais, Priscila. Pegando aqui uma pergunta que foi enviada pela Larissa Sarri, acho que é Sarri a pronúncia, perdão se eu estiver pronunciando errado. Larissa pergunta para nós aqui: gostaria de implantar o sistema BIM na minha empresa.
Por onde começar? Priscila, você começou lá atrás um grande desafio liderando a implementação BIM na 5 Engenharia e aproveitando para falar um pouco sobre qual é o estágio atual, o que você recomendaria ou sugeriria à Larissa e aos nossos participantes por onde começar para chegar onde chegou, né? Bom, eu acho que antes de tudo a gente tem que fazer um raio-x da própria empresa e verificar os processos que acontecem na empresa e onde que o BIM pode melhorar. Então, assim, foi até um pouco diferente quando eu vim trabalhar aqui na 5, porque a ideia deles era um pouco mais imediatista. E eu acho que esse é um dos grandes problemas nós brasileiros, né? A gente tem que estudar um pouco antes a nossa empresa para saber como atuar melhor, fazer um planejamento melhor de atuação. Mas vamos embora. Quando eles contrataram, nós começamos a fazer esse trabalho e nós começamos a atuar desenvolvendo o modelo internamente, porque nós não conseguíamos contratar o modelo, não tinha ainda especialistas, uma arquitetura desenvolvendo. O valor que eles cobravam para fazer o BIM era 2 vezes o valor de projeto. Então, a empresa assumiu o risco e a criação de fazer um departamento dentro para poder aprender o que eles precisavam para poder solicitar aos projetistas. Então, esse foi o nosso começo aqui dentro. E acho que o nosso grande desafio está na comunicação. O BIM, ele trabalha essa comunicação e nós trabalhamos com pessoas. Então, pessoas, departamento, pessoas que querem adotar o BIM como desafio, pessoas que não querem, que são completamente opostos, falam assim, não, o meu trabalho é esse, eu faço bem isso e vou continuar fazendo. Então, assim, esse foi um impasse que a gente teve aqui dentro, mesmo no próprio departamento. Então, assim, projeto com orçamento, com obra, a gente demorou um pouco para os engenheiros de obra querer entender que o BIM fazia parte do processo deles e era melhoria de trabalho com os fornecedores deles mesmos, entendeu? Então, vou contratar uma fachada, vou contratar alvenaria. Você faz discussão hoje com o seu fornecedor mostrando no BIM aonde que foi o levantamento quantitativo. Não tem interpretação 2D, não tem acha que é maior, outro é menor. Não, olha, está aqui. Não, é transparência. Então, esses acho que foram os desafios que a gente teve de comunicação, da aceitação dessa nova tecnologia com eles, não era papel, né? Então, principalmente até o departamento de orçamento, e a confiabilidade da informação. Então, foi também um trabalho que a gente acabou fazendo. Tá. Quando remete a começar conhecendo um pouco mais da empresa e planejar para estruturar uma implementação e uma mudança, Márcia, vou te provocar e te convidar para vir falar um pouco sobre o que tem vivenciado no mercado pela Vista Consultoria, atuando muito em planejamento estratégico, inclusive, né, na apresentação. Conta para nós um pouco, Márcia, qual a percepção sobre os principais resultados que têm sido transformados, ou mesmo aqueles que já têm sido obtidos em alguns atendimentos concluídos, relacionados a essa mudança de processo, a mudanças das tecnologias nos planejamentos das construtoras. Muito bem, vamos lá. As empresas realmente estão se preparando para poder receber isso dentro da empresa, mas o que a gente fala sempre de começo, de pronto, é a conscientização. É entender realmente que o BIM é um negócio, entender como a gente pode transformar as organizações e a empresa se preparar para essa transformação. O BIM não é simples, não é fácil, não é rápido de implementar, mas o que deve ser como consciência é o que? Se conscientizar que há uma necessidade em preparar a base da empresa para ela inovar. Então, quando a gente parte para um preparo de base, orientado a pessoas, como a própria Priscila falou, é realmente a nossa defesa na consultoria. São pessoas ao centro das decisões. E preparar pessoas é o melhor ativo que nós temos dentro das empresas. Colocar pessoas ao centro com o auxílio desse desenvolvimento é um caminho muito saudável para isso, né? Então, quando a gente, principalmente o meio que a gente vive, é um meio muito técnico, muito metódico e quase que enquadrado dentro de uma caixa, a provocação é sair da caixa. A provocação é trazer a criatividade, trazer metodologias que estimulam esse desenvolvimento e realmente preparar a empresa orientada ao desenvolvimento de processos. Porque a empresa se enxergar, a empresa se conhecer inicialmente, ou seja, qual é a cadeia de valor dessa empresa, quais são os benefícios que a gente traz, ou o BIM traz em todo esse alinhamento no ciclo de vida do empreendimento. Resultados são inúmeros, né? Então, a gente costuma dizer que o primeiro resultado que uma empresa tem
é se conhecer através desse processo, porque a integração das áreas é tão falha entre as empresas que o primeiro ponto integra as áreas e cada um conhece qual devidamente é a entrada e saída dos processos. Então, esse é o melhor benefício que a gente tem, e o BIM, ele faz essa provocação dentro das empresas. Ele provoca cada área a pensar e entender qual é a informação que ele precisa receber e qual é a informação que ele precisa fornecer. Um outro ponto importante também é que o BIM dentro de áreas não é uma passagem de bastão. É um trabalho colaborativo e de integração. Então, aquela fase que a gente tinha das empresas entender a minha parte para aqui e a sua parte começa aí, não existe mais isso. Então, esse é um outro ponto de conscientização. Trabalhamos integrados e de forma colaborativa. Estamos falando de áreas, mas a gente também fala dos projetistas, né? Um outro ponto que a gente tem que entender é olhar também o lado do projetista e melhorar a comunicação, como mesmo, né, exemplo da Priscila. Se a gente não sabe pedir, qualquer coisa que a gente recebe não está bom. Essa é a verdade, porque a gente não sabe pedir. Então, orientar o pedido traz muita dinâmica para o processo. Resultados, vamos falar um pouquinho de orçamentação, por exemplo. Está aqui a Laguna como pode completar, mas a própria Laguna tem resultados já explicitados no mercado de 80% de ganho de prazo na extração de seus quantitativos, orientado a plataformas, orientado ao modelo e um processo estabilizado dentro da empresa. Então, eu entendo que é isso. Que bom. Sim. Muito obrigado, Márcia. É exatamente a Didier que eu convidaria na sequência, para, aproveitando inclusive a pergunta enviada pelo Vitor Hugo Oliveira, que está aqui nos acompanhando, ele enviou uma pergunta pelo Question and Answer. Quais as maiores dificuldades na implantação e posteriormente na gestão de projetos do BIM? Ele colocou a pergunta dessa forma. Acho que uma Project Manager, para falar sobre gestão de projetos, a Márcia comentou bastante sobre as questões de comunicação. Um dos principais desafios de gerenciar projetos é conectar os stakeholders, né, Didier? Uhum. E como que tem sido esse processo diretamente relacionado nos processos da operação da Laguna? O que você tem identificado em relação a isso? É assim, quando a gente pensa, lembra um pouco da história, né, do BIM na Laguna, remonta de 2011. E eu gosto de contar um pouquinho para contextualizar qual que foi a evolução, porque acho que isso faz muito sentido. Então, em 2011, a gente começou no BIM e era um formato de trabalho muito segmentado, né? Então, a gente tinha arquiteto fazendo em 2D, um terceiro fazendo modelagem, não tínhamos modelagem de instalações, não sabíamos pedir naquele momento. Então, entre a expectativa de que o BIM, você apertaria o botão e geraria listas de materiais, listas de quantitativos, para o modelo, quando a gente recebeu, peraí, não é bem assim, esses quantitativos não estão do jeito que a gente contrata, não estão do jeito que a gente executa. Então, tem sido um aprendizado, né? A gente fala que de 2011 para 2020, grandes experiências tivemos, positivas e negativas, que nos têm feito realmente perceber essa evolução. Então, a Márcia falava, e a Priscila, na questão da comunicação. Então, primeiro, entender o que a gente está pedindo, né? Acho que isso foi a primeira questão, entender que esse modelo, primeiro, tem que estar envolvido com os projetistas que têm o know-how, né, da disciplina. Então, quando a gente terceirizava, acaba terceirizando o modelo, porém, o projetista perdia um pouco da responsabilidade do que estava sendo entregue. Então, a gente teve que realmente trabalhar com que nossos parceiros estivessem envolvidos no BIM. Depois, em começar a entender quais são os requisitos de obra, quais são os requisitos de orçamento para que esse modelo refletisse não somente a compatibilização, mas também a extração de quantitativos. E assim esse processo foi evoluindo até que em 2018 a gente entrou em contato com a Márcia e com o Rogério, e aí, como a Márcia comenta, começamos a preparar a base para que realmente a gente soubesse pedir. Então, trabalhamos primeiro no formato de trabalho da área de projetos, fazendo BIM-AD, BEP. Falamos com a equipe de planejamento para formatar o processo de fazer um modelo viável para o planejamento. E começamos a trilhar o 5D, né? Continuamos no ano passado, na segunda fase desse projeto de implementação, com o 5D.
E aí a gente percebe que tem que integrar também o início do projeto, que é a incorporação, porque a Laguna faz a incorporação e a construção, né? E aí, então, percebemos que realmente essa passagem de bastão, como fala a Márcia, não funciona. A gente tem várias interações de engenharia e incorporação para ter um resultado positivo. E essas interações têm que estar desenhadas em processo. Eles têm que estar muito claros para todos, para saber quais as informações de troca durante esse processo para a gente ter um produto final bacana. Então, quando a gente fala das dificuldades de implementação, eu acho que a grande sacada é ter um sponsor, né, ter uma diretoria que banca o processo, porque esse processo de implementação, ele acontece as tarefas rotineiras de construção, de incorporação, junto com a melhoria dos processos. Então, ela tem uma dedicação de pessoas muito grande para que o resultado seja positivo e, lógico, uma diretoria e um sponsor olhando que isso seja possível de fazer. Então, como a Márcia falava, o BIM integra muitas áreas e vai acontecendo muita coisa que vai juntando pessoas, né, em processos. Muito bom, muito bom, muito bom essa visão e esse histórico, Didier. Rogério Suzuki, a partir, acho que, da manutenção desse patrocínio, desse apoio dado pelas diretorias envolvidas das empresas, ou, no caso, como o apoio que vem das instituições, como o Dionísio brifou, esses avanços tendem a se tornar simples, né? A gente que olha um pouquinho aqui pelo lado do viés da mão na massa, da tecnologia, e lembrando, como a Didier falou, né? É tecnologia, não é magia. Mas pode se tornar simples. Temos uma pergunta aqui, Rogério, está anônima, acho que a pessoa não se identificou quando ele entrou na sessão, mas ele pergunta ali se já é possível a utilização de softwares BIM na área de orçamentação, de modo que essas tarefas e essas atividades se tornem mais ágeis. A Didier brifou alguma coisa, eu acho que isso passa um pouco também pelo 4D para conseguir chegar ali no 5D. Conta um pouco para nós sobre isso, Suzuki. Tá. Bom, obrigado pela pergunta. Primeira coisa é que hoje, ao contrário, por exemplo, quando a Priscila começou, a gente está falando em 2010, 2008, a gente tinha uma carência muito grande de tecnologias, mão de obra e até de conhecimento, né? Então, 10 anos passados, hoje nós temos fabricantes de software nacionais, né? Nós temos plugins diversos no mercado, nós temos vários players internacionais vindo para o Brasil. Então, a primeira coisa que eu posso garantir é que o problema não é tecnologia, né, adequada para o nosso mercado. Isso a gente já tem. O que falta é realmente assim, nós temos que fazer um trabalho a montante para ter um orçamento, né? O primeiro, para fazer o orçamento, a gente tem que ter critérios, por exemplo, de extração de quantitativos, a gente tem que transformar esses critérios, né, e o modelo de gestão de orçamento em um pacote que é suportado pelos softwares e pelos processos que a gente tem que desenvolver. E quem dá esse respaldo é o modelo. Então, tudo começa em projeto, né? Então, você tem que desenvolver um projeto que gere a informação necessária e suficiente para atender o teu modelo de orçamento. Então, assim, é complexo, não é fácil, né? A gente tem que vencer várias barreiras antes da gente chegar em orçamento, né? Então, via de regra, o que eu sugiro? Não adianta você querer pular etapas e já querer extrair quantitativos se você não resolveu coisas no início, né? Porque o modelo ele tem que atender a várias questões, não é só orçamento, né? Um modelo bom ele tem que atender a questões dimensionais, ou seja, projeto e coordenação espacial, tem que atender a planejamento, porque nós temos que construir a obra e dimensionar os prazos, mostrar sequências executivas e ainda atender a parte de orçamento, né? É aquela coisa, não adianta só pensar numa coisa e descuidar da outra, né? Mas é um caminho possível, sim. Tecnologias não faltam, só tem que ter critério e organização para chegar lá. Quando eu falo simples, não é que é fácil, são coisas diferentes, né? É simples. Perfeito. Quando eu digo se você tiver conhecimento, se você tiver recursos, se você tiver sponsor, como a Didi falou, né? A coisa fica simples, mas não é fácil, são coisas diferentes, né? Excelente a observação. Muito obrigado, Suzuki. A Marina Pavan
nos pergunta, e eu vou encaminhar essa pergunta para a Priscila Castro. Ela pergunta aqui como que os colaboradores têm recebido as informações contidas nos modelos BIMs em canteiros. Tanto a Priscila, eu convido no meu primeiro momento para conversar sobre isso, também Didier, fique à vontade para contribuir na sequência. Como que está acontecendo a chegada dessas informações agora inseridas nos chamados modelos BIM nos canteiros? Como tem sido a implementação da tecnologia nesses ambientes? Perfeito. O que a gente tem feito, a gente tem trabalhado o engenheiro de obra e a equipe, primeiro conhecendo o modelo, entendendo o que é cada um dos modelos. A gente tem uma separação aqui, onde a gente pega o modelo de arquitetura e decompõe o modelo. Então, é o modelo de alvenaria, é o modelo de contrapiso, é o modelo de impermeabilização, é o modelo de fachada. Então, a gente decompõe o modelo para que ele possa trabalhar melhor nas suas especialidades, na hora de uma contratação, na hora de uma visualização. Todo modelo vai para a obra via computador ou tablet. A gente usa a ferramenta do Dalux, usamos o Solibri também. Então, dentro do computador dele, ele tem o Solibri, onde ele pode atuar com modelo, visualização, quantitativo, verificação, ele atua lá. E no canteiro em si, ele leva o tablet para poder trabalhar com os documentos digitais e a visualização dentro do Dalux. É assim que a gente tem trabalhado. Mas a gente faz um trabalho de conhecimento, o departamento BIM, junto à engenharia, junto àquela equipe que vai atuar naquele empreendimento. Então, a gente mostra todas as atuações. Olha, o que foi planejado? Então, eu tenho um modelo aqui que fala sobre fundação. Olha, a fundação está arrasando neste pedaço. Você vai ter uma argamassa dentro de um tubulão ou de um estacão que vai ter 240 metros cúbicos que vão ser só de argamassa. Então, preste atenção no projeto. A gente tem mostrado muito isso. E mostra a logística, que também é uma outra parte que a gente traz de planejamento para a equipe de obra, que é uma das coisas que eles adoram. Então, assim, os próprios engenheiros nos pedem, por favor, dá para você colocar todos os andaimes? Dá para você colocar os balancinhos para a gente poder contratar o balancinho? Dá para você separar? Ou, não é um trabalho somente de um, é um trabalho em conjunto. Os colaboradores, tem que ser uma equipe. A equipe que vai trabalhar em conjunto. Então, assim, é o engenheiro, é o coordenador, é o gerente, é o fornecedor. Então, vamos colocar uma cremalheira. Qual é o melhor local para deixar a cremalheira? Quem que vai ficar para trás? O que vai ficar para trás? O que vai impedir essa obra de continuar? Então, eu acho que é sempre um trabalho em todos juntos, entendeu? Então, o BIM... E assim as necessidades vão surgindo, né? O BIM une isso que é legal, que traz todo mundo juntos. Nós estamos falando sobre eu digo, é um filho nascendo, né? Um empreendimento nascendo, é um filho nascendo, é a mesma coisa. Então, são todos em conjunto para fazer. Didier quer contribuir, colaborar um pouco nesse tema? Claro. Bom, hoje também a gente faz uma passagem, né? Explica para a equipe que vai participar da obra as características do modelo, algumas características de decisão, né? Então, eles conseguem acessar o modelo na obra nos computadores de obra. Eu acho que nesse aspecto a gente ainda tem que evoluir, né, para que seja algo mais amplo para mais equipes. Não só ficar com o pessoal de produção, né, engenheiro de produção, engenheiro coordenador e os estagiários, mas acho que a gente consegue ampliar isso ainda. Na parte de planejamento, muito atuante. Então, na parte de 4D, a equipe de planejamento tem uma rotina de visitar a obra, de atualizar o modelo. Então, a gente sempre fala que o modelo de planejamento não é um modelo de marketing, e sim, de fato, um modelo do que está acontecendo na obra. E a gente tem percebido que ele tem ajudado muito a equipe de obra a negociar com empreiteiros. Então, às vezes, acontece um atraso na obra, a equipe de planejamento vai junto com a equipe de obra, senta com o empreiteiro e mostra, olha, não é à toa que a gente está te pedindo isso, é porque essa consequência de não fazer do jeito que a gente está falando ou pedindo. Então, isso tem trazido o empreiteiro, né, o fornecedor, para junto da equipe da obra, e faz tudo mais sentido, né, para mais gente. Acho que isso tem sido um aporte muito bacana dentro do modelo em obra, no canteiro. Muito bom, muito obrigado. Acho que um pouco disso remete à pergunta enviada pelo chat aqui do engenheiro civil Milton Marques, de Guaratinguetá, São Paulo. Ele fala um pouco sobre o custeio do que ele chama processo BIM. Mas antes da gente falar de custeio, de implementações, a gente começa a falar um pouco sobre sustentabilidade econômica do negócio, né? E como que ele se
renova a vida do negócio ao longo quanto os negócios são gerados. Para falar um pouco de negócio, Dionísio, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a ótica do próprio Sinduscon, Distrito Federal, também da Comate, no CEBIC, o que há de visões de mudanças no cenário com esse impulsionamento que tem sido feito pelas instituições e principalmente agora com esse advento da instituição, da estratégia BIM-BR, na sequência esse último decreto que foi publicado em abril, que sinaliza o início oficial das exigências do BIM pelas aquisições e serviços e obras no âmbito do governo federal. Como que as instituições estão vendo essa mudança no cenário macroeconômico da cadeia industrial da construção civil, né? Eu acho que é um pouco disso quando remete a se custeia ou não se custeia as mudanças do processo. Conta um pouco para nós, Dionísio, essas percepções. Rogério, eu acho assim, e a gente, na verdade, não acha, tem isso muito claro, né? No que tange a tecnologia BIM, a empresa que se pretende continuar organizada, continuar atuando, crescendo, né? Ou mesmo se mantenendo nesse período próximo, ela, se não investir nesse tipo de tecnologia, ela está correndo um grave risco. Acho que de tudo que apareceu aí, e por isso que até estou falando enquanto CEBIC também, dessas inovações, de tudo que está aparecendo, a gente quer continuar centrando muito fogo na disseminação dessa tecnologia, porque está dado isso, que a empresa que se não preocupar mais com produtividade, não se preocupar mais com qualidade, não se preocupar mais com desempenho, em qualquer campo de trabalho que seja na incorporação imobiliária, seja em obras públicas, ela está fadada a desaparecer ou então ficar restrita a um nicho muito parco, muito ruim de mercado, né? Muito ruim de mercado. Então, assim, cada vez mais custo está colocado, você tem que conhecer a fundo o seu processo. Eu vi aí os exemplos da Didier, da Priscila, em termos assim de interação com o canteiro, de dissecar determinado processo produtivo. Isso vai ter que acontecer cada vez mais, né? E aí o engenheiro, no canteiro, o empresário, dono da empresa, cada vez ele vai ter que dominar mais isso. Então, assim, em termos de obras públicas, eu tenho certeza, tudo ainda aí, com tudo que a gente está falando aí, né? Tem gente aí que começou em 2008, 2010, nós já estamos em 2020, aí você fala assim, não tem tanto, mas vai continuar acontecendo. Cada vez que a gente participa de um evento, a gente sabe de um exemplo de determinada secretaria num local, outra no outro local, e essa coisa tem aquele poder, isso vai crescer. Isso vai crescer. Então, assim, por tudo que se falou aí de não ser um processo simples, de ser um processo complexo, a empresa pode estar tranquila que está começando ainda há tempo, tá certo? E ela tem que se envolver nessa questão, porque cada vez mais transparência vai estar sendo pedida, seja por quem compra teu imóvel, seja por quem te contrata para fazer uma obra pública. Então, assim, e cada vez, e com tudo isso, quanto mais o empresário, dominar o processo, melhor para ele. E esse tipo de tecnologia agrega muito essa questão. Muito bom. Muito obrigado, Dionísio. A todos que estão também enviando alguns abraços, algumas saudações, tanto pelo chat quanto pelo Q&A. Muito obrigado. Deixamos aqui também o nosso abraço e a todos os participantes. Obrigado a Sidney, da Paraíso das Pedras, grande parceira nossa aqui da unidade do Tatuapé. Um abraço, Sidney. E na continuidade de perguntas, eu vou pedir aqui para que o Rogério Suzuki comente um pouco sobre a pergunta enviada pelo Carlos Alberto Tauil. Fiquem à vontade, Didier e Priscila, para contribuir também nessa questão, porque remete à entrada de informações
para subsidiar os modelos que são desenvolvidos, né? O Tawil aqui pergunta sobre a biblioteca de produtos, organizadas por entidades de cada setor, ajudariam melhor o projetista do que aquelas que são encontradas de forma aleatória por um produto de um único fornecedor? O que ele está querendo perguntar aqui significa, por exemplo, existem algumas bibliotecas que algumas instituições fazem, que são chamadas bibliotecas genéricas, e representam toda uma universalidade de informações de um determinado tipo de produto. Em comparação, quando uma empresa faz a biblioteca apenas do seu portfólio, né? Como que isso é percebido pelo projetista, aquele que vai aplicar as informações das bibliotecas nos seus modelos? Suzuki, conta um pouco. Bom, eu tenho uma opinião assim bastante clara a respeito dessa questão e muita gente dá muita importância para essa questão da biblioteca que eu sinceramente não entendo da mesma forma, né? Existir uma biblioteca que atenda a todo mundo, honestamente, eu acho utópico, né? Então, vamos pensar um fabricante, ele tem interesses e ele pode, por exemplo, primar por visualização, outro primar por informações técnicas, outro e assim por diante, né? O que a gente tem que entender que o BIM, o modelo, ele tem que atender a usos, né? E cada um tem um interesse diferente na informação, né? Óbvio, existem prioridades, então vamos pensar assim, se eu sou um projetista, eu estou preocupado com informações técnicas de vazão, pressão, etc. Se eu sou um engenheiro de operações, eu estou pensando em manuais de operação, né, garantias, outras informações, né? Então, fora isso, tem a questão da própria complexidade geométrica. Então, assim, eu, honestamente, entendo que, óbvio, você tem que partir de um princípio, você não vai modelar um vaso sanitário, etc., etc. Os fabricantes têm que ter esse papel, né? Só que você vai receber essa biblioteca, você vai ter que tratar as informações até a hora que a gente finalmente publique a norma BIM, né? Que tem os parâmetros já certos na 15965 para os usos determinados, que são projeto, gestão, orçamento, etc., etc., né? Enquanto a gente não tem isso, realmente fica um pouco confuso, né? Mas o conselho que eu dou para todo mundo é não espera, porque uma coisa perfeita nunca vai vir, né? Então você tem que aprender, você vai ter que entender o processo, receber a informação, tratar e começar a fazer as suas interligações internas, né? Dentro da tua empresa que tem um fluxo próprio, né? E aí, a partir da hora que a gente tiver as normas, vai ficar mais fácil, porque todo mundo vai buscar a mesma informação no mesmo lugar. Muito bom. Na 5 Engenharia, Priscila, para as aplicações dessas informações em seus modelos, quanto você considera que isso facilitaria o processo, né, da elaboração desses modelos e depois a exportação desses dados? Eu até concordo com o Rogério, porque assim, a gente acabou fazendo uma experiência aqui dentro, onde a gente acabou modelando muita coisa de instalações. Assim, não é porque eu modelei com o objeto tigre que eu não vou comprar a Manco, entendeu? Então, não veja assim, por que tem que ser uma coisa. O objetivo do modelo ele estar ligado ao uso que você vai fazer. Naquele momento, o uso era para fazer a detecção de problemas de furação, para não ter problemas de furação em obra. Isso também não quer dizer que chega na obra, um engenheiro de instalações acha que de repente ali possa ser vem uma colocação diferente, a fixação, como a gente acaba não colocando os hangings, a fixação é uma coisa de evolução dentro do modelo. Quando eu acabei o shopping, foi a primeira coisa que a equipe de instalações veio para mim. Priscila, por que vocês não projetaram os hangings? Eu falei, porque no momento nós não tínhamos essa possibilidade. Hoje tem. Então, é uma questão de evolução. E isso faz também diferença. Futuramente, a gente vai projetar o hanging, vai fazer a furação onde está, e as equipes vão poder trabalhar em conjunto já com aquela fixação pronta. Então, assim, eu não acho que o objeto, sendo de um fabricante, te limita a você executar conforme exatamente o que está lá. Então, assim, mesma coisa de gerador. Você colocou aquele gerador. Na hora da concorrência, não é aquele gerador, trocou o fabricante de gerador, tudo bem. Troca o objeto, coloca o gerador lar futuro que vai ser, e pronto, acabou, vamos embora. Então, Perfeito. Eu não acho que a biblioteca é o problema, não. Sim, perfeito. Para a gente contribuir também com esse tema, acho que é nesse sentido, inclusive, a pergunta do Carlos, né? Quanto que seria agregado
de velocidade, agilidade e melhorias no processo da entrada dessas informações nos seus modelos, se essas informações chegassem das associações que representam essas cadeias de fabricantes. Num determinado estágio, essas informações tidas, como a Priscila comentou, genérica, e depois, ao longo dos avanços dos modelos, vai partindo para as especificações em si, de aquisição, instalação e etc. Didier, o que você considera sobre isso? Nós estamos num processo, né? Então, como a Priscila falava, o caso do gerador é um bom exemplo, né? A gente tem no memorial talvez 3 marcas, 4 marcas, quando o projetista nos passa, mas no modelo vai constar uma. O importante é que no modelo eu considere que o tamanho, dimensões, questões técnicas esteja considerável para todas essas marcas que a gente está prevendo. Mas aí eu acho que entra até um assunto que o Rogério é especialista, né? Que a gente vai para o 6D. Porque nesse processo, quando a gente faz o modelo, está pensando em alguma marca específica, ou como a Priscila falou, a gente fala de compatibilização, planejamento, orçamento, mas esse modelo precisa ser atualizado depois. A gente vai passar esse produto, esse modelo, junto com a obra para um SAT, né, para uma assistência técnica, e essa informação deve constar lá, a informação correta, que auxilie e permita que seja mais produtivo depois para a equipe do SAT acessar informações. Eu acho que esse é um assunto que a gente sim precisa estar com um modelo bem específico, né, com as decisões tomadas durante o percurso de suprimentos, né, da cadeia de compras, para que esse modelo seja fornecido para o SAT, para a assistência técnica, de uma forma coerente, né, com as informações certas. E aí a gente também, então, faz essa conexão com a produtividade também depois das equipes, né, de atendimento ao cliente, que é fundamental. Muito bom, muito legal. Você me remeteu a um caso que fizemos aqui para atender uma construtora que pretendeu implementar o uso BIM na produção dos modelos as-built para subsidiar essas ações das equipes de assistência técnica. E juntos naquele modo de atendimento de projeto piloto, subsequente de capacitação, desenvolvemos em conjunto a implantação do uso de modelos BIM as-built, pegando todo o fluxo do processo de aquisição e certificação daquilo que foi realmente instalado para entregar. E aí seria a conexão com o que é chamado hoje o 6D, no qual o Suzuki é o especialista. Suzuki, antes de você falar de 6D, eu gostaria de convidar você e a Márcia Codeco para falar um pouco de 4D, respondendo ao César. Bom dia, César. O César pergunta aqui qual que é o resultado final que o planejamento de obras já pode ter no 4D atualmente. Conseguimos chegar na produção do vídeo associado ao timeliner? O que mais pode extrair no 4D? Conta um pouco para nós do que tem visto atualmente. Bom, César, o resultado depende de 2 coisas, né? Do modelo de gestão, que é o desenho dos processos, e depois da escolha da tecnologia, né? Uma está ligada à outra. Porque as tecnologias são muito diferentes, então o que cada uma gera é totalmente diferente do software A, B e C, né? Então é muito importante durante o teu processo de implantação que você primeiro faça todo o desenho dos processos e estabeleça metodologias que você quer usar, né? Por exemplo, eu quero aplicar conceitos de Lean Construction, então isso já vai definir uma série de decisões que vão ter que ser respaldadas pelo software, né? E da mesma forma, uma vez que você desenvolveu esse DNA que a gente chama, você vai buscar as plataformas, né? Então, hoje você pode ter não só simulações de curvas, né? Você pode ter análise de valor agregado, você pode fazer nivelamento de recursos, ou seja, boas práticas de gerenciamento de projetos são, sim, possíveis de serem extraídas a partir do modelo, desde que a tua tecnologia permita, né? Porque existem softwares que simplesmente fazem um sequenciamento, ou seja, ligam um modelo à atividade, e outros que fazem análise baseadas em metodologias, né? Metodologia de caminho crítico, trabalham com filosofia Lean e assim por diante, né? Márcia, gostaria de contribuir um pouco? Sim, um ponto importante da metodologia é que, assim, a gente não tem um 4D para poder ter o entendimento de que eu tenho uma tecnologia apenas. Então, existe um conceito muito claro embarcado em tudo isso, para que você tenha visibilidade. Inclusive, quando
quando se é dito tem um vídeo orientado à timeline, por exemplo, tem. Esse é um resultado de um trabalho feito e muito bem feito ao montante. Agora, além disso, tem a condição de que o 4D ele auxilia com informação para tomar a decisão. Então, quando a gente está falando do vídeo, quando a gente está falando de imagens, a gente está falando de uma comunicação muito clara no ambiente horizontal e no ambiente vertical. Então, para leigos, não entende absolutamente nada de planejamento, tem um investidor. Essa é uma imagem orgânica que dá clareza sobre a comunicação entre quando eu vou entregar essa obra, eu vou chegar em dezembro, o que eu preciso ter? A minha meta é ter o 4º andar concretado, por exemplo. Isso fica muito claro em imagens, essa comunicação. E, além disso, quando a gente está falando sobre a visualização desse modelo, desse 4D do planejamento em campo, a gente tem uma orientação muito clara em todos os níveis da cadeia. Então, como a Didier comentou em relação ao 4D, há uma condição muito clara de se comunicar com o fornecedor, a Priscila citou sobre uma contratação de um novo fornecedor, a gente cita sobre estratégias, sobre processos, sobre o Lean e, sobretudo, uma visão muito clara da interligação das atividades, né? E o que eu posso sugerir, né, com permissão aqui, é que sempre olhe para os seus processos e para o modelo de gestão. Você quer comparar planejado com realizado? Não são todas as plataformas que vão te dar esse recurso. Então, busque a plataforma que atenda ao teu modelo de gestão. Busque plataformas que consiga fazer com que você tenha informação para decidir. E obra, você decide constantemente, né? Então, muito obrigada pela pergunta, achei ótima. E quem está aqui na construtora, na linha de frente, Laguna trabalha muito sério com isso, tem uma área de planejamento focada em relação ao 4D. Mais um ponto que vale a gente não deixar aqui de falar, é sobre a orientação. Quando você tem uma construtora e você está participando de uma concorrência, o 4D te traz uma credibilidade de entendimento da obra. Você consegue fazer uma proposta de venda da tua empresa com o 4D, mostrando que realmente você estudou aquela obra antes de você orçar. Então, não é uma relação, aquela outra obra eu fiz R$10 o metro quadrado, essa obra eu também vou colocar R$10 o metro quadrado. Assim, essa falta de profundidade está acabando cada vez mais. Excelente, excelente lembrar esse tema, porque, inclusive, é isso que tem sido promovido, né, com o uso de novas tecnologias. A antecipação da tomada das decisões, de forma que os tomadores de decisão sejam melhores subsidiados, tanto pelos seus times de profissionais, quanto das tecnologias que estão embarcadas nos seus processos. E aí, falar de subsidiar tomadores de decisão, tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo de Oliveira. Dionísio, eu gostaria de te ouvir primeiro em relação a essa pergunta, os demais também estão convidados a fazer as considerações, já encaminhando aqui para algumas considerações finais. Fala um pouco disso, quanto que os profissionais que suportam todos os processos relacionados nessa cadeia industrial, que vai chegar até a ponta que é a construtora, que vai entregar os resultados para a sociedade e para os investidores, ele pergunta aqui sobre a preocupação dos profissionais, né? Qual o panorama para os engenheiros recém-formados? Haja vista que BIM ainda é tratado com a devida importância na maioria dos espaços acadêmicos, mas o que nós falaríamos para esses jovens engenheiros que estão iniciando a sua carreira nesse advento de mudança tecnológica? Qual o panorama para eles, Dionísio? Então, muito boa pergunta e bacana passar algum tipo de impressão para quem está começando agora. Não foi por causa da tecnologia BIM, né? Já há muito tempo a gente já percebia que essa questão de você se formar engenheiro civil e ir para o trabalho e ser engenheiro civil todo o tempo não era uma boa escolha. Você tinha que continuar se capacitando, né? Você tinha que continuar capacitando para se diferenciar. E cada vez mais essa questão de você ter especializações dentro do canteiro reforçou essa impressão que a gente tinha. Então, não é mais o engenheiro civil, é o engenheiro civil especializado em desempenho acústico, engenheiro civil, seja arquiteto, especializado em qualquer tipo de especialidade. O BIM, no meu entender, veio ajudar mais aquele profissional que vê na tecnologia uma forma de se diferenciar.
Então, é aquilo que eu falei lá no início, né? O que eu vi desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Como tem um especialista, uma empresa, uma pequena empresa especializada em determinado aspecto da fundação. Então, isso vai acontecer. E eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom. Serve para valorizar o profissional em início de carreira. A gente sabe que o mercado está mudando. Então, cada vez essa questão da legislação trabalhista, felizmente ou infelizmente, vai levar cada vez mais o profissional liberal, no caso o engenheiro, a se organizar enquanto um pequeno empreendedor, tá certo? Então, ele se especializar em algum tipo de tendência vai ser muito bom para ele, vai ser um diferencial. E aí eu digo para você, eu recomendo, né? E eu recomendo que ele vá por aí sim. Então, assim, não é desalentador, pelo contrário. Eu acho até que é um alento, é uma maneira de salvar a nossa profissão. Que é uma maneira de salvar a nossa profissão, que de outra forma podia até estar em decadência. Então, eu estimulo esse tipo de opção. Muito obrigado, Dionísio. E no cenário das construtoras, Priscila, Didi, conta para nós como que vocês têm visto o panorama da recepção desses engenheiros recém-formados e qual que seria um caminho sugerido em relação a essas especializações que o Dionísio destacou com muita propriedade. Priscila? Eu acho muito importante. Hoje o engenheiro tem que ser adaptado a tudo que é necessário para sobreviver. Então, assim, em cada um dos setores. Então, a gente vê, eu tenho alguns engenheiros novos aqui, essa recepção, primeiro de tecnologia, eles têm muito mais facilidade, eles estão muito mais abertos, apto ao conhecimento prático virtual, eu digo, prático virtual, porque ele vai viver aquilo depois do que ele fez com a gente aqui. Então, eu tenho um menino que trabalha comigo, Lucas, assim, a visão dele é completamente dinâmica. Cada vez que eu tenho um desafio para ele, olha, agora pensa na estaca, agora pensa no comprimento da estaca, pensa no tirante, olha o que vai ter no tirante, a longarina, é o perfil que está batendo, o tamanho do perfil, o tamanho do perfil tem que estar linkado, verifica se os perfis, a identificação de perfil está lá colocada. É uma outra visão. Então, quando ele vai na obra, eu falo assim, nossa, eu tenho o domínio todo, porque amplia esse horizonte. E o que a gente precisa desses nossos engenheiros é exatamente isso. Então, eu acho que o BIM também traz essa inovação de uma pessoa diferente. Você tem que ser diferente do que nós éramos, entendeu? Apesar de eu ser arquiteto. Mas vem este formato de trazer essa mistura. Nós vamos ser misturados, entendeu? Ele tem que pensar como um administrador, ele tem que pensar como ele vai lidar com aquele custo que está vinculado para aquela ação e qual é o melhor plano de ataque, como é que ele vai defender. Então, eu acho que amplia. Eu acho que cada vez mais a tecnologia vem para melhoria. Novos cenários, né? Novos cenários, novas tecnologias. Didi, o que você acrescentaria para nós nesse tema? Eu acho que as equipes de trabalho têm que ser diversas, né? Eu acho que a diversidade traz muita riqueza aos processos. Então, quando a gente tem gente mais velha, experiente, se a gente tem gente mais nova, super focada em tecnologia e eu acho que a geração hoje está com muita vontade, uma garra de aprender, de fazer acontecer. Então, essa combinação parece explosiva, mas é uma explosão muito positiva, né? Eu acho que os novos engenheiros estão vindo além da tecnologia, com muito questionamento, né? E esses questionamentos a gente tem que defender. Então, muitas vezes a gente está no status quo, né? De fazer sempre igual, escutar, olha, se a gente fizer isso diferente. E essa pergunta acontece no escritório, né? Na produção de um modelo, como acontece no canteiro de obra. E isso a gente tem que estar muito alerta e acho que como gestor também disposto a ouvir. Então, não se fechar as perguntas, muito pelo contrário, eu acho que essa integração de gente muito nova nas equipes é positiva. E a recomendação é sempre questionar, né? Não ir na onda. Eu acho que a gente tem que fazer conforme os processos, mas sempre tem esse quê de questionamento mesmo. Acho que isso é muito positivo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por todas as considerações nesse tema. Vamos aqui nos aproximando do encerramento, já passamos dos 60 minutos inicialmente previstos. Acho que um tema muito abrangente provoca isso mesmo, né? Muita participação. Superamos a barreira a fronteira dos 100 participantes. Convido a todos para fazer uma breve consideração final, já encaminhando a sua despedida.
Lembrando aos participantes, este evento foi gravado pela Informa Markets, tem sido aí passado os canais de comunicação e divulgação, deve ficar disponível nos próximos dias a todos os participantes e entre em contato conosco, com cada um dos aqui painelistas, dos aqui representados. Todos são facilmente encontrados nas redes sociais, nas suas páginas e sites. Ficamos à disposição para continuar falando mais do assunto. Numa determinada sequência, então eu vou começar pelas damas. Márcia, tem um recado final para nós? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e por estar conosco nessa manhã. Nós é que agradecemos por essa participação aqui tão produtiva. Eu quero sim deixar um recado que nós falamos de pessoas, a gente falou dos colaboradores. Uma coisa que eu posso deixar aqui é que seja curioso. Então, a curiosidade e a criatividade deve estar estampada em todos os momentos dentro da empresa. E do lado do empresário, que tenha uma cultura aberta, que seja uma cultura aberta para a inovação, que permita com que essas ideias e essa criatividade esteja pronta para ser discutida e inovar a empresa. Um outro ponto que também gostaria de tocar é em relação ao modo de contratação. Então, quando a gente fala da engenharia, a gente está falando sempre da condição de ser metódico, como a gente falou, mas há uma necessidade do ambiente do RH também se preparar para essa condição de conduzir essas contratações. E o BIM, ele faz isso também. No momento que a gente busca a transformação das empresas, todas as áreas interagem dentro de uma única cultura. Então, quando você tem a cultura BIM dentro da empresa, isso expande para todas as outras comunicações. Então, alinhar a comunicação horizontal dentro das empresas, comunicação transversal e vertical é o caminho para a gente, é um caminho a ser percorrido para o sucesso. Escutar e colocar pessoas ao centro, sempre é o caminho do nosso sucesso. Muito obrigada a todos, sejam curiosos, continuem aprendendo, estudando, porque o mundo muda muito rápido, tudo muda muito rápido, a nossa necessidade muda rápido, então a gente tem que estar atento. Tá bom? Muito obrigada, um excelente dia a todos. Obrigada. Muito obrigado. Rogério Suzuki, uma mensagem final. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e por estar conosco essa manhã. Bom, mensagem final é, primeiro, para o pessoal que está começando, né, na caminhada do BIM, eu recomendo muito que aproveite o tempo que a gente tem em termos de baixa atividade em alguns setores para realmente estudar, né? Então, se aprofunde na questão conceitual, busque conhecimento com fonte confiável, né? E mais que nada, se prepare para um novo ciclo de crescimento que com certeza vai vir, né? Então, se eu vou dar um conselho para um recém-formado, alguém que está desempregado, é esse, né? Para os empresários, sem dúvida, o conselho é põe o pé no acelerador, né? Porque se você não começou ainda a tua caminhada, assim, você definitivamente já tem um certo atraso, né? Então, mas não faça de qualquer jeito, né? Primeiro, entenda a tua empresa, aonde ela quer chegar, né? Busque parceiros certos para construir essa implantação. É muito fácil errar e dar tiro, né? E gastar tempo e dinheiro, né? E depois não desista, né? Porque as dificuldades vão surgir, elas são normais, mas é um processo sem volta, né? Eu acho que quem não tiver com o BIM, como o próprio Dionísio falou, vai estar em uma capacidade de competição muito abaixo de quem já está vivenciando essa metodologia, né? Então, a mensagem é de esperança e vamos para frente sempre. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Rogério Suzuki. Muito obrigado. Priscila Castro, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. Uma mensagem final aos nossos participantes, Priscila. Primeiro, eu queria agradecer a todos os participantes que estão aí até agora e dizer o seguinte, gente, a tecnologia está aí para a gente usar. Vamos aproveitar o momento mesmo e nos capacitar para usar todo dia. E aprender, e curiosidade era exatamente o que eu falei, gente, ande na rua e veja o que está acontecendo. Traga esse conhecimento do seu olhar diferenciado para dentro da sua empresa, entendeu? Aí, ó, andar de bicicleta, bicicletas alugadas, Uber, assim, as coisas vão mudando, são muito dinâmicas. E curiosidade, persistência é o nome do BIM. É assim que a gente luta. Obrigada, Rogério. Por nada, nós que agradecemos. Nós que agradecemos o seu precioso tempo e a sua preciosa experiência.
Obrigada. Didier, muito obrigado por estar conosco essa manhã, obrigado por compartilhar a experiência vivida na Construtora Laguna. Uma mensagem final? Eu agradeço, Rogério, então, novamente, né, ter participado desse evento. Eu acho que os panelistas aqui, né, os coleguinhas, falaram muito bem o que eu também penso. Uma coisa é não desistir, então, quando a gente está falando de implementação de novos processos, né, novas tecnologias, tem um tempo de aprendizado, né, então, e às vezes a gente volta e retorna para o que era mais fácil, aparentemente, então acho que essa persistência tem que ter, né, ter muito claro o objetivo, e eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, pensar que algumas crises são oportunidades de crescimento mesmo. Então, isso de voltar, de se aperfeiçoar é muito importante e analisar o momento de uma forma um pouco mais ampla para a gente crescer, né, profissionalmente, olhando realmente os gaps que podemos ter nesse momento e nos permita crescer. Né? Eu acho que isso que o Rogério comentou é exatamente a minha visão, né? Que agora tem que pôr o pé no acelerador e ver quais são as oportunidades no mercado para ver as empresas e profissionalmente de uma forma diferente. Muito obrigado, muito obrigado. Nobre Dionísio, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar conosco esta manhã, compartilhar as visões tanto do momento de transição, desde 2010, 2008, apoiando toda essa transição, olhando para frente, olhando para as novas tecnologias, os novos cenários macroeconômicos. Muito obrigado, Dionísio, pela sua participação. Uma mensagem final aos participantes, Dionísio. Rogério, em primeiro lugar, parabéns pela qualidade que você mediou o debate, né? A forma gentil, equilibrada, dando espaço a todo mundo. Parabéns para isso. Se eu fosse pessoal da organização, colocava nos outros também. É muito bom. Não? Muito obrigado. Cumprimentar, agradecer de novo o Concrete Show por ter chamado a gente, Rogério, Suzuki, Márcio, pela ajuda que prestam ao setor no sentido de trabalho de consultores aí, e a Priscila, em nome dela, cumprimentar a Cinco pelo trabalho também, com a forma com que abre o escritório, a forma com que interage com o setor no sentido de disseminar a tecnologia. O recado que eu daria é assim, ó, esse tipo de trabalho que, né, a gente está dando continuidade aqui, eu acho muito importante. Então, assim, eu imagino que a maioria dos participantes aí são profissionais ligados de uma forma ou outra a alguma empresa. Perguntar para o diretor da empresa, para o dono, não sei, se ele é filiado a um sindicato, a uma associação, a uma ADEME, né? E sugerir a ele que peça para os dirigentes, o presidente da instituição, dar ênfase a um tipo de trabalho como esse, do sindicato lá, servir como um incubador de empresas que façam esse tipo de trabalho, que isso ajuda bastante na disseminação. É isso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio, Dionísio. Muito gentil. Estamos aqui à disposição para isso, sim. Aqui eu vou passar, então, curiosidade, né, Márcia? Esperança e perseverança, Suzuki. Trabalho, mão na massa e esforço, Priscila. Persistência, resiliência, confiança e apoio pela Didier. Força e trabalho pelo Dionísio, e ficamos aqui todos com essa riqueza de conteúdo e a riqueza das mensagens de incentivo final. Contem conosco, contem com todo esse time que foi aqui representado, pegando o gancho do trabalho liderado pelo Sinduscom Distrito Federal, um trabalho colaborativo, todos juntos para aumentar a competitividade da indústria nacional, e nesse caso, a cadeia industrial da construção civil. Um grande abraço, uma excelente semana a todos. Vamos passar por esse cenário difícil que todos estamos passando, mas todas as mensagens aqui foram muito promissoras, né? Há um cenário muito positivo adiante. Continuamos juntos. Obrigado, obrigado a todos os participantes, obrigado pelo tempo, obrigado Informa Markets e a equipe da Concrete Show 2020. Vamos nos vendo ao longo desse caminho até o Concrete Show. Um abraço.